Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida por estar assistindo neste momento mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online. Glória a Deus por isso. Quarta lição do dia 26 de abril de 2020, que tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. Que Deus possa abençoar a sua vida. E se essa palavra de fato tocar no seu coração, se você se sentir mais animado, mais elevado e de fato mais iluminado por Deus, dá um joinha, compartilhe, se inscreve no canal para que você possa nos abençoar e possamos alcançar mais almas para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos então dar início a essa aula no dia de hoje. Meus queridos irmãos, como eu já disse, o tema de hoje é a iluminação espiritual do crente. O textuário se encontra em Efésios 1 e 17. A leitura bíblica em classe é Efésios 1, do 15 ao 23. Iremos ler o textuário que diz o seguinte: Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Nós temos hoje, meus irmãos, três objetivos de destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Glória a Deus por isso. E já na introdução, o apóstolo Paulo vai falar acerca de algumas sentenças divididas entre ação de graça, oração intercessora e a confissão de louvor e exaltação. Isso nos mostra que somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, pelo nosso chamado, pela nossa vocação e pela nossa iluminação pelo Espírito Santo, para compreender de fato qual é a dimensão do nosso chamado. Por isso, ele diz no textuário, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação. Ele está querendo dizer que vocês possam entender o que Deus tem para você. Ainda sim, nesta terra, e ainda melhor, o que está por vir, a nossa herança. Glória. Então, dando continuidade, meus irmãos, o primeiro tópico, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Diz o seguinte: o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. O primeiro ponto, a ação de graças e intercessão. Nós vamos perceber, meus irmãos, um rápido comentário nesse ponto, a necessidade da intercessão na igreja e também da ação de graça, do coração grato a Deus. Ele vai expressar o seguinte: e por todas as bênçãos espirituais. Ele está dizendo, o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, o chamado, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus eleitores o espírito da sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas, ao mesmo tempo, de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Ele estava querendo dizer, meus irmãos, o comentarista, que não tem como alguém alcançar tamanha sabedoria se ela não vier de Deus. Sabedoria para entender as coisas que são de cima. Por isso, o comentarista ele fala em 1 Coríntios 2, versículo 14 em diante. É até interessante os irmãos lerem 1 Coríntios 2, versículo 14 em diante. O 13, na verdade, diz o seguinte: os quais também falamos não palavras de sabedoria humana, olha só, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura,
e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 16 diz: porque quem conheceu a mente do Senhor? Uma pergunta retórica. Quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo, ensiná-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Então nós compreendemos, na verdade, pelo Espírito Santo, pela sabedoria que o Espírito Santo nos concede, qual é a nossa herança e qual é a dimensão do nosso chamado. Ele completa o primeiro ponto dizendo o seguinte: por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, a riqueza da herança e a grandeza do poder de Deus. Glória a Deus. Essa era a intercessão do apóstolo Paulo. Essa é a nossa intercessão. E fica aqui, nesse ponto, uma pergunta retórica. Não há necessidade de você responder, a não ser que queira comentar aí, meus irmãos. O que, e para quem, e por quê você tem intercedido? Qual é o propósito? Deus tem respondido? Deus tem solucionado a sua intercessão? A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Então, não deixe de interceder. Paulo intercedeu pelos seus eleitores, a primeiro momento, aqueles que de fato leram primeiro, e hoje, pela palavra do Senhor, escrita por esse homem de Deus, está nos dizendo: você está intercedendo? Glória a Deus. E dando ação de graças, Lógico, meus irmãos. Agora, meus irmãos, no segundo ponto, a esperança da vocação, vai mostrar que Paulo intercede a Deus que o Espírito Santo dê sabedoria a eles para que eles possam entender a vocação e gozar do privilégio de ser eleito, de ser vocacionado, de ser chamado por Deus e de ser de fato um sábio na terra. Veja só, ele vai falar de 3 aspectos. Deus chamou no passado, pessoas no passado, a chamada abrange os serviços de santificação no presente e a participação da glória no futuro. Vejamos, meus irmãos. Assim, após ele interceder que o Espírito da sabedoria possa estar com ele na revelação, assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. O primeiro aspecto seria: Deus chamou pessoas no passado, 2 Timóteo 1:9, que são na verdade os eleitos, e qual nós também fazemos parte. Por exemplo, Abraão, Deus falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Deus fez muitas promessas ali a Abraão: tu serás uma bênção. E ele falou nessa questão de tu serás uma bênção, não só no sentido dele será abençoado, mas também ele irá abençoar. Em ti serão benditas todas as nações. E naquela cena em que ele sai debaixo da tenda, que ele olha as estrelas do céu, e Deus pergunta: podes tu contar as estrelas? Ele: não consigo, Senhor, contar. Ele disse: então, assim será a tua descendência, numerosos quanto as estrelas do céu. Então Deus chamou pessoas no passado, os eleitos, Abraão, Isaac, Jacó, e nós também, No presente ele diz, abrange o serviço de santificação no presente. Filipenses 3:14, que diz o seguinte, 13 e 14, vamos lá. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só que maravilhoso. Nos faz lembrar também em Hebreus 12, versículo 1 diz: portanto, deixamos todo o pecado, todo o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos rumo à nossa missão, nossa corrida que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, ele diz, Filipenses, e também o escritor aos Hebreus, que nós devemos prosseguir avante ao alvo. Então, esse é um dos aspectos que abrange a pessoa, o crente vocacionado, iluminado, chamado por Deus, que ele está sempre olhando para o alvo. Que o Senhor possa nos ajudar a olhar para o alvo. E o terceiro aspecto seria
a participação gloriosa no futuro. 1 Coríntios 13 e 12 diz o seguinte: porque agora vemos por espelho em enigma, mas nós então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então é sobre esse aspecto do futuro que Paulo estava querendo dizer. Olha, ele estava querendo dizer em outras palavras: olha só, eu peço a Deus que dê sabedoria a vocês para que vocês possam estar sempre olhando para o alvo, para que vocês possam entender e o Senhor possa lhe dar sabedoria para vocês compreenderem que há um propósito nisso tudo. Há uma herança nos esperando. Veja só, Salomão não foi sábio, aleluia, por pedir sabedoria. Não, ele foi instruído a pedir sabedoria. Está lá em Provérbios 8 e 11, diz o seguinte: melhor é a sabedoria do que as joias, e de tudo o que deseja, e de tudo que se pode ter, nada se compara a ela. Se nós formos observar os salmos de Davi, ele vai estar falando de sabedoria. Filho meu, atenda a minha voz. Eu imagino Davi sentando com Salomão e dizendo: olha filho, se um dia você tiver a oportunidade de pedir alguma coisa a Deus, peça sabedoria. Como diz a palavra, aquele que não tem sabedoria, peça, e Deus voluntariamente a dará. Então, ele foi ensinado, exortado a pedir sabedoria. E o apóstolo Paulo está intercedendo a Deus pelos seus eleitores naquele tempo, a pedirem sabedoria, intercedendo a Deus para que Deus dê sabedoria, que eles possam olhar para o alvo e estar sempre aguardando, esperando a soberana vocação, o soberano chamado. De fato, a promessa que está contida em toda a Bíblia. E Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, o que você tem. Glória a Deus. Vamos falar agora sobre o terceiro ponto. Terceiro ponto, meus irmãos, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, uma herança, como eu falei, né? Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tu tens aí na tua mão, né? Sem conseguir olhar agora, nesse exato momento não tem nada, mas você tem a marca de Jesus, a marca da promessa, ali quando o seu sangue foi vertido, tetelestai, que ele pagou o preço. Você agora faz parte de uma herança, você agora é eleito, como disse Pedro, vós sois a nação eleita, o sacerdócio real, glória a Deus, né? O povo adquirido, comprado por um alto e bom preço, como diz a sua palavra. Essa herança, meus irmãos, nós fazemos parte dessa herança pelo sangue de Jesus, como aqui eu já comentei. Pedro diz ali em 1 Pedro 1:18 e 19, não foste com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste comprado da vossa vã maneira de viver. Versículo 19, mas sim com o precioso sangue de Jesus. Então, sobre essa herança, nós somos eleitos, adquiridos, chamados através do sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. O perdão, você foi perdoado através do sangue de Jesus. A adoção, você foi adotado, porque a Bíblia diz que ele veio para o que era seus, os seus não lhe receberam, mas todos quanto o receberam foram feitos filhos de Deus. Como diz também ali na parábola da oliveira, né? A oliveira verdadeira, que nós somos injertados na oliveira e é bênção para as nossas vidas. Glória a Deus. Vamos lá. Como, por exemplo, vemos a Deus, ou seja, além do perdão e adoção de filhos e as bênçãos que estão por vir, desfrutaremos de alguns exemplos que ele fala aqui, como ver a Deus, é um dos exemplos do que está para acontecer, do que está por vir. Ver a Cristo, o adorarmos. Apocalipse 22:3 e 4 fala isso. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos na borda do Cordeiro. Então, os salvos tomarão posse
da herança preparada desde a fundação do mundo. Mateus 25 e 34. Comente aí embaixo. Comente aí embaixo. Você está preparado? Glória a Deus. Você está aguardando? Você está ansioso por esse dia? Que Deus possa nos guardar, nos livrar de todo o mal, nos manter debaixo da sua potente mão, para que não nos percamos. De forma resumida, os 3 pontos: ação de graças e intercessão, a esperança da vocação, as riquezas da glória da sua herança. No primeiro ponto, meus irmãos, nós falamos aí que é impossível alguém ter sabedoria se não for Deus quem dá. Nós falamos aí no segundo ponto, a esperança da vocação, que são os 3 aspectos. Deus chamou no passado, o serviço que abrange a santificação no presente e a participação da glória no futuro. E o terceiro ponto, as riquezas, né? A herança que nos está preparado, como uma delas é ver a Cristo, ver a Jesus, abraçar o Espírito Santo, ver os nossos irmãos, Abraão, Isaac e Jacó, né? Como diz aquele hino, né? Glória a Deus, aleluia, além do Rio Azul. Tá tentando lembrar aqui, por isso que eu falei. Mas é bênção para nossas vidas. Meus irmãos, queremos concluir com um comentário muito bom aqui do comentarista dessa lição, que diz assim: sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, então os salvos tomarão posse da herança. Que o Senhor possa abençoar a sua vida através dessa palavra, que Deus em Cristo nos ajude a estarmos de pé até a vinda do Senhor Jesus, que Ele possa nos achar trabalhando. Amém, meus irmãos? Quero agradecer essa rica e gloriosa oportunidade, que o Senhor possa nos conceder mais. Peço aos irmãos que orem por nós. Deus abençoe, a paz do Senhor.